Inicie a gravação e possamos dizer que estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Jesus pregava a boa nova, o reino anunciando e curava toda espécie de doenças entre o povo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão e tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou, como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Começou a divulgar. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente na cidade. Ficava fora, em lugares desertos. E de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pô, o meio do cara foi contar, pô. Loucura, velho. O cara contou. Oxi, velho. Pessoal, vocês veem uma semelhança disso aqui com o evangelho de... Velho, eu acho que foi, 5 dias, dia 12. Não, foi dia 11. Eu tenho quase certeza. Enfim, um dia desse, a gente narrou esse mesmo evangelho. Foi o evangelho do dia ali, mais ou menos 10, 11, 12. A gente narrou esse mesmo evangelho. Jesus, né, no evangelho do dia, na liturgia, era esse mesmo evangelho. Talvez narrado por outro evangelista, mas era o mesmo, era a cura do leproso. E sempre quando eu vejo um evangelho repetido, eu não canso de falar e relembrar aquele título que Santo Antônio tinha. Santo Antônio recebeu um título de um papa, que o papa falou que Santo Antônio era a arca do evangelho. Porque eles diziam, né, que se queimassem todas as bíblias da humanidade, sobrasse mais nenhuma, Santo Antônio conseguiria reescrever. Agora não sei se é só o evangelho ou toda a Bíblia. Reescrever todos os evangelhos do começo ao fim, palavra por palavra. Sempre quando a gente pega uma palavra igual, uma palavra repetida, eu gosto de relembrar essa história. Por quê? Porque, novamente eu digo, se Santo Antônio tinha a capacidade de reescrever todos os evangelhos palavra por palavra, quer dizer que ele leu esses evangelhos inúmeras vezes. E inúmeras vezes Deus falava por um mesmo evangelho várias coisas ao coração de Santo Antônio. E às vezes eu até acrescento, às vezes Jesus falava a mesma coisa. Jesus falava a mesma coisa que ele falou no dia anterior. Mas por quê? Para cravar ainda mais no nosso coração aquilo que ele quer dizer. Às vezes, talvez, naquele evangelho lá ficou um pouco batido, esse evangelho da cura do leproso. E Jesus vem cá e volta e fala de novo: olha para essa minha história, olha para isso aqui que a gente fez. E agora vamos adentrar esse evangelho, vamos tentar tirar um pouquinho da riqueza desse evangelho. Hoje, meus irmãos, eu quero trazer para vocês uma reflexão que hoje o padre falou um pouco na homilia da Santa Missa. Sempre quando a gente vê o evangelho, a gente pode se colocar dentro dos atores do evangelho, né? Ou seja, se encarnar dentro desse evangelho. E nesse evangelho a gente tem dois atores, o leproso e Jesus. Lá naquela reflexão eu foquei mais na imagem do leproso,
pensando que nós também precisamos curar a nossa lepra. Mas hoje eu quero levar a imagem de Jesus para a nossa vida. Jesus, ele se encheu de compaixão para aquele leproso, estendeu a mão, tocou nele e disse: fica curado. Hoje eu queria trazer uma meditação com vocês sobre a pessoa de Cristo, sabendo que sim, nós também, como cristãos, temos que ir em busca dos leprosos. Temos que fazer essa postura de Cristo, de ter a compaixão com as pessoas que são, no caso, os leprosos. E os leprosos aqui, quem são, né? Porque, Luciano, eu tava rezando com isso, inclusive, um pouco antes. Se não existisse mais leprosos, se a figura do leproso não existisse mais, não tinha tanto o porquê ter esse evangelho aqui. Se Jesus mostra para hoje pra gente esse evangelho, é porque a figura do leproso ela ainda existe. E a figura do leproso está tal qual como nessa época. Nessa época o leproso, ele era o abandonado, ele era escanteado, ele era tirado da cidade e vivia na marginalidade daquela região. De tal forma que até um sino eles pegavam, eles carregavam. Porque onde eles chegavam perto, o sino tocava e o pessoal ficava: opa, o sino tocou, vamos sair de perto daqui. O leproso é o abandonado. E hoje em dia, meu irmão, eu te pergunto, e lembre que eu tô falando isso aqui também para mim, né? Os ouvidos mais perto da minha boca são os meus, então eu falo isso muito para mim, ainda mais dentro do meu carisma, da minha vocação, né? Vocacionado Lumen, né? Que tem esse carisma de ir ao encontro de Jesus abandonado. Eu te pergunto, como tá o teu encontro com os leprosos? Como tá o teu encontro com os abandonados? Qual foi a última vez que tu olhou para aquela pessoa que ninguém gosta, ninguém quer olhar, ninguém quer amar, e tu teve compaixão? Pessoal, compaixão é uma coisa muito diferente de uma dó, de uma pena. A dó e a pena é um sentimento que nós ficamos abatidos quando vemos uma situação de injustiça, mas seguimos o nosso rumo, seguimos a nossa vida. A compaixão não. A compaixão nos impele no coração de uma maneira tão forte, que nós não conseguimos ficar tranquilos com essa situação. E nós mesmos vamos tentar fazer alguma coisa para mudar. Que foi o que Jesus fez. Encheu-se de compaixão, estendeu a mão e o tocou. O fato de estender a mão, pessoal, e aqui eu quero também trazer uma coisa muito profunda. O ato de ter compaixão e de ir em busca a esse leproso, de ir em busca desse abandonado, não deve ser uma coisa que a gente fique pensando: meu Deus, tem que ser algo extraordinário. Tem que ser uma coisa de outro mundo, tá ligado? Eu tenho que varrer, eu tenho que vender todos os meus bens, dar todo o dinheiro aos pobres, viver da providência, tá ligado? Não é uma coisa tão extraordinária. O ato de estender a mão tá principalmente nas coisas mais simples. Tá em olhar um irmão ali da rua que pede uma esmola e chegar: irmão, como é seu nome? Quantas vezes perguntaram o nome daquele irmão? Quantas vezes? Né? E engraçado, eu vou compartilhar, encerrar essa história com uma história. Encerrar esse evangelho com uma história que eu vivi recentemente dentro do carro, né? Historinha pra... Nossa, essa história é incrível. Tava lá eu, voltando do Del Passeio, depois de um momento de fé, né? Inclusive, o momento de fé do Del Passeio é muito bom, quem quiser ir um dia. Toda segunda, quinta-feira do mês, lá no Del Passeio, tem um momento de fé. E voltando do momento de fé, a gente tava ali na Santos Dumont e paramos no sinal, e um irmão, ele cadeirante, né? Ele foi pedir esmola pra gente. E aí, a gente dentro do carro, né? O vidro ainda tava fechado, a gente, poxa, velho, não temos nada, como é que a gente queria poder ajudar esse irmão? E aí, uma amiga minha que tava dentro do carro falou: mas abaixa o vidro, fala só que não tem nada, mas pergunta o nome, fala que a gente ama ele e tal. Uma coisa, uma palavra de... E aí foi bizarro, quando esse meu amigo abriu o vidro e falou: ô irmão, a gente não tem nada, mas como é seu nome? Quando a gente perguntou o nome, o irmão abriu um sorriso e ele respondeu: Deus conosco. Emanuel é o meu nome. Rapaz, nessa hora, pra quem é do Lumen, vai, né? Pra quem é da comunidade, vai ficar assim...
mas é porque dentro da nossa comunidade a gente tem o Emanuel, é essa pedra angular, é o Deus conosco, é Deus que se encarna naqueles mais abandonados. Quando ele falou isso, literalmente nós três assim ficamos assim em choque, né? Assim, falamos uma palavra ali, o irmão falou, tá tudo bem, tudo certo. E o irmão sorria. Parecia que ele não queria nem uma esmola, ele só queria olhar pra gente, sabe? A gente saiu desse carro na rua sem palavras, incrédulos. Porque todo mundo ali naquele carro sabia que a gente, sim, nós vimos Jesus. Nós vimos Jesus encarnado naquele que mais sofre, naquele que é o mais abandonado. E o mais doido é que esse encontro com Jesus me cura, me transforma, tira a minha indiferença, tira a minha dureza de coração e me faz o quê? Ter mais compaixão. Meu irmão, não tem como exercitar a compaixão se não for tendo compaixão. No começo vai ser talvez um pouco difícil de você lá ter um olhar mais caridoso, mas à medida que tu vai fazendo isso, teu coração vai dilatando, Jesus vai colocando a obra dele e tu vai cada vez mais podendo tocar e estender a mão e promover a cura nos corações. Porque a cura hoje que nós às vezes precisamos no mundo não é uma cura de uma enfermidade física, mas é a cura dos corações, a cura dos corações que estão aí muitas vezes em pedra, né? Muitas vezes duros. Pessoal, eu fico por aqui nesse evangelho. Vamos começar a gameplay. Mas convite de hoje, proposta de hoje. Tente ver, de alguma maneira, como tu consegue hoje, ou nessa semana, uma forma de conseguir ter um encontro com alguém que pode se encaixar na figura de um leproso. Um abandonado. Uma pessoa que ninguém quer por perto, mas que precisa ser amada. Porque isso é ter compaixão. Isso é ser cristão. Isso é ser igreja. Isso é ser católico. É olhar para aqueles que mais sofrem, para aqueles que mais estão perdidos no mundo. Amém? Isso tudo por quê? Porque é muito mais feliz quem faz o outro feliz. Amém. Estivemos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, pessoal. E agora encerrando